Porto Alegre, 29 de dezembro de 2021. Hoje falaremos sobre os anos 1930. Os anos 1930 foram muito difíceis. Iniciaram e conviveram com a Grande Depressão e terminaram com a eclosão da Segunda Grande Guerra. Foram anos que viram o surgimento do nazifascismo e grande parte do mundo isolado atrás da cortina de ferro, com todas as implicações socioeconômicas desses fatos. Para o mundo do automóvel, entretanto, foi uma década de grande desenvolvimento por vários e diferentes fatores, mas foi. Os europeus continuavam mais voltados aos carros do que à forma de fabricá-los, mas, devido ao ambiente político em que vivia o continente, houve grande desenvolvimento de modelos, principalmente na Alemanha. De lá surgiram carros espetaculares como os Mercedes, os Porsche e outros. Também na Itália, França e Inglaterra surgiram modelos dignos de nota. O maior desenvolvimento industrial, entretanto, se deu nos Estados Unidos. Lá, as ideias de Henry Ford já estavam entranhadas e já havia grandes fábricas competindo pelo mercado, que já era de mais de 1 milhão de carros por ano. Bem mais. Embora pressionadas pela depressão, as grandes corporações não podiam parar. Elas precisavam continuar no ritmo forte de produção, não havia alternativa. Era vencer ou falir. Muitas pequenas faliram. As grandes evoluíram, inovando. A política do carro anual que a GM iniciara timidamente na segunda metade da década anterior veio com toda a força nesta. E as modificações não eram cosméticas, eram profundas. As carrocerias, os chassis, as suspensões, os câmbios, os pneus, as pinturas, os freios, os vidros, os faróis, as capotas, os porta-malas, os paralamas, a altura, a largura, o estilo, enfim, tudo nos carros americanos mudou nesta década. Em 1930, o carro americano típico tinha um determinado padrão construtivo a que quase todos os fabricantes seguiam. Parecia uma norma. O radiador ficava alinhado sobre o eixo dianteiro. O banco traseiro ficava em cima do eixo traseiro. A carroceria era montada sobre o chassi e não ultrapassava a largura deste. O motor era montado
sempre atrás do eixo dianteiro. E as rodas tinham que ser grandes, porque as estradas, quando havia, não eram sempre pavimentadas. Estas condições acabavam gerando carros muito feios, de grande deselegância, por serem muito altos, estreitos e cheios de protuberâncias. Paralamas, estribos, porta-malas, estepe, tudo era externo. Temos que fazer uma distinção clara entre os carros americanos e os europeus deste tempo. Os europeus ainda estavam voltados às pequenas produções e seus carros eram, em muitos aspectos, mais evoluídos. Os americanos projetavam carros para serem produzidos e consumidos em grandes quantidades pelas famílias americanas. Os parâmetros de projeto eram completamente diferentes. Havia nos Estados Unidos muitos fabricantes especializados de carros de luxo, que também fabricavam a moda europeia e estavam tão ou mais evoluídos que eles. Eram marcas como Cord, Auburn, Duesenberg, Pierce Arrow, Graham Page, Peerless, Franklin e outras. Mas a principal referência são ainda os grandes fabricantes. Os pequenos desapareceram quase todos na década de. Foi quando as grandes fábricas americanas despertaram para a questão do estilo como impulsionador de vendas. E, a partir das necessidades de melhorá-lo, surgiram aperfeiçoamentos técnicos indiscutíveis. Os carros ficaram um pouco mais baixos e largos, o que melhorou sua estabilidade. Começaram a incorporar, na medida do possível, as protuberâncias, como os estribos, os faróis, as estepes, os porta-malas, etc. Ganharam capotas de aço e tiveram suas pinturas melhoradas com tintas de melhor qualidade e outros efeitos estéticos. Na parte técnica, tivemos alterações significativas nas suspensões, nos pneus, nos câmbios, nos motores e muitas outras. Também na parte de segurança, houve grande evolução com melhorias significativas nos faróis, nos vidros, nos freios, sem contar com as contribuições já citadas das suspensões, dos pneus, etc. O fato é que os carros americanos do início da década seguinte em nada se pareciam com os do início dos anos 30. O exemplo apresentado nas fotos é o da LaSalle, carro da divisão Cadillac da GM, e mostra bem esta diferença. A seguir, algumas fotos de diversos carros ao longo da década. Ford 31, Buick 33, Cadillac 34, Chevrolet
1936, Buick iJob, 1938, um carro conceito. Lincoln, 1939. Realmente foi uma década de grande evolução. Não há como contestar. Gostou? Então curte, comenta e compartilha. E não esqueça de inscrever-se no canal e depois clicar no sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que houver novos vídeos. Até a próxima!